AudioJungle. Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Essa aula ela vai ser dedicada ao exame de um procedimento especial que é bem simples, não é? Inclusive a regulamentação no código é bem enxuta, né? Eu estou me referindo à ação de exigir contas, né? Uma prestação de contas. Eventualmente você integra uma sociedade e aí você tem ali um sócio que é responsável, né, pela administração e você quer exigir a prestação de contas. Então, nas hipóteses previstas em lei, quando a gente precisar forçar alguém a prestar contas de algo, a gente vai utilizar esse procedimento especial, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. A ação de exigir contas está prevista nos artigos 550 e 553. São 3 artigozinhos aí, bem pequenos, né? E o código começa dispondo o seguinte: que aquele que se afirmar titular do direito de exigir contas, e aí é nas hipóteses legais, né, vai requerer ou requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Então, não precisamos nos preocupar com o prazo, porque esse prazo agora é um prazo regra, né, de 15 dias no código, e a citação eu cito o réu para que ele faça 2 coisas: ou preste as contas, acabou, tá aqui, ó, toma, reconheço aqui, ó, você quer, tá aqui, ó, toma as contas. Ou contestar, dizer não, eu não tenho contas a prestar ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente, então olha que o código se preocupou, né, porque quando ele fala especificar, né, de alguma forma, a gente já está falando de situações específicas, mas aí ele reforça detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo a petição inicial com os documentos que comprovem essa necessidade, tá? Se existirem tais documentos. E aí, não necessariamente a gente pode pensar em documentos comprobatórios da necessidade, né? Na verdade, eventualmente você pode até ter direito, e aí é mais do que necessidade. E aí você comprova que você tem o direito de exigir essa prestação de contas, tá? Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se com o julgamento conforme o estado do processo. Aí a gente volta lá para o procedimento comum, né? Então, é só nesse comecinho que eu peço a citação para o réu prestar as contas. Quer dizer, no procedimento comum não existe isso, porque aqui é um objeto específico, né? Esse procedimento é só para prestação de contas, tá? Então, prestadas as contas, o autor vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar e aí o juiz, né, vai prosseguir com o julgamento conforme o estado do processo. Ou seja, a gente volta lá no código, no capítulo que trata de julgamento conforme o estado do processo, e a gente se lembra lá na aula de julgamento conforme o estado do processo, que o juiz, nesse momento, ele vai verificar, por exemplo, se é caso de extinção do processo em resolução de mérito, se é caso de extinção do processo com resolução de mérito naquelas hipóteses do artigo 487, incisos 2 e 3, se é caso de julgamento antecipado do mérito, se é caso de julgamento antecipado parcial do mérito, ou se é caso de realizar o saneamento e passar para a fase instrutória, tá? Então, ele vai seguir o passo a passo do julgamento conforme o estado do processo, que está previsto ali a partir do artigo 354, tá? Vai do 354 até o 357, que é o artigo que fala... 354 aqui, ó, julgamento conforme o estado do processo. Artigos 354 a 357. Depois vocês deem uma olhada nos artigos para repassar, ok? Então vamos para frente. A impugnação das contas apresentadas pelo réu, né, essa impugnação que vai ser feita aqui, ó, nos 15 dias, né, se manifestar, como se fosse uma réplica, né? A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.
daquele lançamento que eu estou impugnando, né? Ó, peraí, aqui até aqui está ok, esse lançamento aqui é irregular. E aí eu vou me manifestar de maneira fundamentada e específica. Se o réu não contestar o pedido, o juiz julgará antecipadamente o mérito, né? Porque se ele não contesta, quer dizer, eu peço a prestação de contas, o réu não contesta, o juiz vai e julga antecipadamente o mérito, então julga procedente, né? Reconhecendo o quê? O direito do autor de exigir as contas. Então, ele vai, julgando procedente o pedido do autor, o juiz vai condenar o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Ou seja, condenou. Então, você tem 15 dias para prestar as contas. Não apresentou as contas em 15 dias? Maravilha. O autor vai apresentar aquilo que ele entende que é certo e o réu não pode impugnar. E aí, eventualmente, se nessa prestação de contas que o autor entende que deveria ser a correta, isso aí vai resultar, por exemplo, em apuração de perdas e danos, o devedor já vai ficar complicado aí. O réu, na verdade, vai ficar numa situação complicada, tá? Se o réu apresentar as contas no prazo de 15 dias, seguir-se-á de novo com julgamento conforme o estado do processo. Então, ele apresenta as contas e aí o juiz vai ver se é o caso de extinguir sem resolução de mérito, extinguir com resolução de mérito, com base no inciso 2 e inciso 3, julgamento antecipado do mérito ou saneamento, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, seguir-á com o julgamento conforme o estado do processo, se apresentar as contas no prazo. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de perícia, se entender necessário. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, naquele prazo de 15 dias, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados, tá? Então, se houver impugnação, na verdade é um bate e volta, né? Um ping-pong. Eu peço para o réu apresentar, o réu vai lá e apresenta contas dentro do prazo legal, o juiz ouve no prazo de 15 dias o autor quanto àquelas contas, ele impugna determinados lançamentos e aí o juiz ouve de novo o réu para que o réu possa apresentar documentos justificando esses lançamentos, tá? As contas do autor, que contas do autor? Aquelas contas que o autor apresenta na impugnação, tá? Essas contas serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando da mesma forma, né, que a gente exige do réu, as receitas, as despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, tá? Na verdade, é um procedimento que a gente vai ter o réu ou se recusando a prestar ou prestando contas que o autor diverge. Diante dessa divergência, o autor apresentando aquilo que ele entende que deveriam ser as contas lançadas, né, da forma correta, tá? A sentença vai apurar o saldo correto e constituirá título executivo judicial, claro, é uma sentença, título executivo judicial, então vai dizer, ó, aqui está errado esse tanto aqui. E aí, como eu disse no começo, a gente tem aqui, ó, no cabimento, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir, eu falei lá no começo dessa aula que a lei estabelece essas situações, não é? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Quando você tem, alguém morre e é aberto o procedimento do inventário, é nomeado um inventariante para fazer a administração do espólio, né? Então, pegar o ativo, pegar o passivo, trabalhar o ativo para eliminar o passivo, para ao final ter um saldo, e esse saldo ser repassado, né? Distribuído na linha sucessória, ok? Da mesma forma acontece, por exemplo, com o tutor, que é um representante daqueles menores de idade que não têm pais ou que os pais tiveram seu poder familiar suspenso ou revogado, o curador, né? Tanto o tutor quanto o curador, na verdade, de pessoas maiores de idade, que estão aí
em situações, por exemplo, de interdição judicial, todos dois são representantes, assim como o inventariante é representante do espólio, o tutor e o curador são os representantes para os atos da vida civil, do tutelado e do curatelado. E ele vai administrar, não é, o patrimônio do tutelado, do curatelado, ele tem que prestar contas, né, quando for exigido. Também o depositário do bem, tá? E qualquer outro administrador. Qualquer administrador tem que prestar contas, né, do seu ato de administração. Então, serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Então, se foi nomeado inventariante lá no processo do inventário, a prestação de contas, se algum dos herdeiros achar que houve alguma manipulação indevida do patrimônio ou qualquer coisa assim, essa discussão toda sobre a prestação de contas, essa ação de exigir contas, esse procedimento especial, vai correr em um volume que vai ser um volume próprio, que vai ficar apensado aos autos daquele processo de inventário. E assim, no que diz respeito à ação de tutela, ação de curatela, então, em autos apensados, tá? Se qualquer um desses representantes for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, então, vou destituir da condição de administrador, da condição de tutor, de curador, de inventariante, de administrador da massa falida, tá? Sequestrar os bens que estão sob sua guarda, para impedir que ele continue gerindo esse patrimônio, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo, tá? Então, esse é o procedimento da ação de exigir contas, né, de exigir a prestação de contas. E aí, como a gente já tinha conversado, lá no material escrito a gente abre um pouco mais e tenta entrar aí em algumas questões, em alguns detalhes aí de doutrina e jurisprudência, ok? Então, paramos por aqui, nos encontramos na próxima aula. Até lá!